Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. E hoje a gente vai conversar aqui com um casal, mas atenção que hoje tá só um representante aqui, porque infelizmente a Cíntia não conseguiu comparecer aqui hoje, melhor a Cíntia, mas vamos conhecer um pouquinho da história do casal das dicas que chegaram aqui em Portugal esse ano e já estão arrasando nas redes sociais. Seja bem-vindo, Eric, aqui ao nosso Portugal Podcast. Cara, vocês acabaram de chegar e já estão assim explodidos, né? Explodidos no bom sentido, Sim. né? De mostrar tanta dica. Você no backstage ele já me falou que já fazia isso em São Paulo. Como é que tem sido essa nova jornada aqui em Portugal? Fala aí, pessoal, tudo bem? Eric aqui, tô falando em nome da Cíntia também. A gente chegou a 7 meses, quase 7 meses, né? 6 meses e meio, vamos dizer assim. Já fazíamos isso lá. Então a gente faz isso de ser um guia, vamos dizer assim, né? Casal das Dicas, porque a gente dá... O nosso bordão é o que tem mais de coisas legais para fazer aqui em Portugal. Antes era em São Paulo, que a gente morava lá, né? Cíntia carioca, eu paulista, mas ela morava lá há muito tempo. E aí agora virou o teu guia do que é mais fixe de fazer em Portugal. A gente já fazia isso com dicas, trabalhava com isso em São Paulo. Depois veio o plano de querer sair do Brasil. Eu já queria fazer isso já há muito tempo da minha vida, porque fiz viagens assim no passado e tal, né? Coisa de turista mesmo. Sim. E primeiramente o plano não era Portugal, mas acabamos chegando aqui em Portugal e é um país que é acessível para fazer isso, né? Sim. Eu começar pela língua, né? A gente falando o mesmo idioma, isso já facilita muita coisa de adaptação. Mas o porquê, assim, a principal razão de você querer sair do Brasil? Primeiramente, no começo era aquela vontade de sair daquilo que a gente acha que não funciona. A síndrome do brasileiro, muitas vezes até vira-lata, como falam, né? Ah, o Brasil não funciona isso, não funciona aquilo. Sempre antes da fase adulta, adolescente, até chegar na fase adulta, era aquele garoto mais americanizado, gostava ali das coisas, queria ir para os Estados Unidos, não sei o quê, mas não via meio disso, não tinha Sim. condição. E depois aquilo começou a se transformar de acordo com as viagens que eu fazia. Então, fui para os Estados Unidos umas 3 vezes, pô, legal aqui, país de primeiro mundo. Fui para o Canadá uma vez, tudo a passeio, tá? Antes de eu conhecer a Cíntia até. A Cíntia mesmo, Portugal é o primeiro país que ela sai do Brasil. Ela chegou assim para o Paraguai, para Argentina, mas coisas mais breve, com trabalho, né? E eu sempre tive essa vontade de depois começou a se transformar no que... Pô, será que é legal sair do Brasil? Será que vale a pena eu gastar a minha vida inteira em São Paulo? Porque a gente tem... Não sei se você conhece São Paulo, mas o paulista fala muito isso, né? Que a vida é muito curta para se viver em São Paulo a vida inteira, né? É um bordão de lá. É um Não bordão, conhecia, porque não. São Paulo, ao mesmo tempo que a gente ama São Paulo, a gente é sugado por aquela metrópole que é megalomaníaca e eu ficava pensando nisso. Caramba, mas eu acho que a vida é curta para viver só aqui. Eu nunca saí de São Paulo. Meus pais foram pro Rio, meus irmãos saíram, mudaram com eles, né? A Cíntia mesmo se mudou do Rio para São Paulo, morou um tempão em São Paulo. Apesar de a gente não se conhecer há tanto tempo assim. Digo estamos juntos há 10 anos. A gente tá junto há quase 4 anos. E aí fiquei nessa vontade. O primeiro país que eu pensei em ir foi o Canadá, assim, de querer efetivar uma imigração. Foi. Pesquisei e tudo, mas nunca saiu do papel. Por quê? Por quê? Por que Portugal venceu de Canadá? Na verdade, Portugal não venceu de Canadá. Canadá estava no plano, mas nunca foi executado. Na época eu não estava com a Cíntia, a gente não se conhecia. E sou relaxado pra caramba. A mulher é muito mais focada em muitas coisas. Elas colocam um plano em ação, sempre falo isso, né? E depois a minha família começou a ver que dava pra tirar a cidadania italiana. Até então eu não sabia. Era uma questão que eu colocava antes de querer me mudar até para Portugal. Sim, porque aí com a nacionalidade, né, as portas poderiam se abrir. Sim, chegou meio que a notícia assim, minha irmã, você sabia que a gente consegue tirar a cidadania italiana? Eu falei, caramba, eu colocava isso em questão há anos, mas nunca tinha corrido atrás. E é uma coisa muito, assim, uma linha reta de árvore genealógica, certidões, estava certinho ali, claro, tinha que fazer algumas mudanças.
Aí eu e a Cíntia começamos a cogitar de fazer o plano de imigração para a Itália para tentar tirar a minha cidadania italiana. Sim. Passou um tempo, mas lógico que migrar para a Itália é uma coisa. Eu não tô dizendo que é impossível, mas para nós brasileiros, para a gente na época era uma coisa meio nebulosa, assim, o que a gente vai fazer? Porque o italiano é aquele negócio. Parece português, mas não é, né? Não é, não. E a cultura também é A bem cultura meio diferente. dura, tal, ver ouvir o que as pessoas passavam e tal. Aconteceram outras coisas que na época não impediram a gente, né? Mas eu não deixei de entrar com a cidadania. Aí consegui juntar pessoas da família ali. E a gente deu a entrada via judicial. Então isso é uma coisa que tá rolando. Vai sair a qualquer momento. Mas não tínhamos perdido a vontade de sair do Brasil. Sim. É uma coisa que... A nacionalidade é uma coisa que você bota a perder de vista, né? Pois é. E a judicial é aquela que... assim, não é pra demorar tanto, né? Uhum. E aí a gente começou a pensar, caramba, beleza, não foi Itália, o que que a gente vai fazer? A gente queria se mudar para algum lugar. Na época, a gente morava na zona leste de São Paulo, eu já morava ali há uns 5 anos, na casa que eu estava. Aí a gente começou se mudando para o centro de São Paulo e alguma coisa já me dizia, eu já sentia, caramba, eu não vou ficar aqui muito tempo. Como se eu fosse ficar um ano naquele apartamento e tal. E foi ali que a gente desenvolveu melhor o Casal das Dicas, porque a região central é o melhor lugar para você estar, para você fazer todo tipo de review. Sim. E o Brasil, principalmente as metrópoles, por exemplo, São Paulo, existem milhares de perfis que nem esse. Sim. É comum, não é? As É um pessoas- trabalho, é uma nova modalidade de divulgação. Sim. Não tem o tráfego pago. Antigamente você tinha os anúncios. Depois passou para anúncio na internet e tal, e hoje onde as pessoas anunciam? Nos perfis de dicas. Sim. E aquilo começou a tomar forma, começou a crescer, começou a virar trabalho, mas a gente já estava planejando de vir. Aí a Cíntia que começou a colocar o plano em ação. Ela fez um TCC, ela estudou Portugal. Que legal. Tipo assim, todas essas pessoas que vêm aqui, ela já conhece todas. Poxa vida, Cintia, aí ficou faltando você, Ficou caramba. faltando, Olha, mas no final, vamos fazer o seguinte. No final aqui do nosso episódio, a gente coloca uma mensagem da Cintia. A gente pede pra Cintia gravar uma Sim, mensagem e a gente coloca aqui no final, porque, Cintia, eu gostava de te conhecer aqui também, mas não vai faltar oportunidade. O Casal das Dicas nasceu, então, depois que você já estava casado com a Cintia. Não, foi antes. Antes. Um pouquinho antes. Ok, Tipo, então você convenceu um ano. ela de entrar pro Casal das Dicas. É porque eu sempre fui desse meio que, assim, a Cintia fala que eu sou blogueiro, né? Ah, é? Ela fala, você que é o blogueiro, assim, não sei se você tá acompanhando o perfil, o pessoal que acompanha, eu apareço muito mais, assim, se é pra Aham. fazer um story, se é pra explicar, e até a ação do negócio, eu vou atrás. A Cintia, ela é um pouco mais tímida. As pessoas gostam muito dela. Ó, a Siri também não, a Siri não entendeu direito aqui. A Sim. Cintia, ela faz, ela gosta, mas ela, ao mesmo tempo, ela não tinha esse... Assim, eu vou montar algo na internet e vou fazer. Eu já sempre fui assim, desde pequeno desenhava, então já queria ser meio artista. Sim, legal. Eu tive banda, gravei clipe, É depois... mesmo, essa parte a gente não sabia em produção. Olha, a gente tinha que ter, né, caçado no baú pra Não, descobrir se for, essas você pôr no coisas. YouTube, acha algumas coisas. Tu tinha banda. Então, mas você fez alguma formação nessa área? Nada. Nada, tudo autodidata. Ó, eu me formei em edificações, nada a ver. Uau. Mas por família, porque meus pais, na época, estavam no meio da engenharia ali do negócio. Meu avô já tinha uma oficina de peças, Sim. trabalhava na área elétrica e tal. Aí por osmose fui fazendo e aí fiz curso de projeto, desenho técnico. Aí me formei em edificações. Tentei fazer engenharia, mas eu odeio. Uma coisa que eu não gosto definitivamente. E sempre fiquei assim, quero ter uma banda, quero ecoar de alguma forma. Sim. Quero que o que eu faça possa atingir a vida de alguém no bom sentido. Banda é um negócio complicado, porque seu Era mais pela relacionamento emoção, a dois, né? às vezes, é difícil. Imagina com 3 ou... É verdade. Mas eu me dedicava muito. Isso foi uma época muito boa que me ajudou até a desenvolver a parte do audiovisual, né? Aí comecei a entrar no meio dessa parte de filmmaker, aí fui comprando câmera aqui, comprei um drone, fui testando, aí vem pandemia, a gente vai se
Atualizando, né? falei, pô, por que não? Meus amigos falavam, tenta fazer isso pra você ganhar dinheiro. Sim. A pandemia você tava no Brasil ainda, Tava. né? E o seu casamento com a Cintia também foi no Brasil. Não foi agora, foi no Brasil. Foi em janeiro do ano passado. Olha, pra vocês conhecerem a Cintia aí, a gente tem uma foto aqui pra gente ver. Vamos ver aqui a foto do Casal das Dicas antes de chegar em Portugal, ainda lá no Brasil. Olha, isso aí em São Paulo, né? Avenida Paulista. Avenida Paulista, clássica, né? Clássica Avenida Paulista. A foto aí bem cantando na chuva, sem chuva. A chuva tá aqui, né? A chuva é Porto, meu filho. Porto é a cidade da chuva. E depois tem aí fotos do casamento também, né? Olha que legal. A Cintia aí toda animada. Boa. E Essa aí... foto aqui tem um negócio aqui que simboliza muito eu gravei o meu próprio casamento. É! Isso aí na tua mão é uma câmera, é? Era uma câmera que eu tinha de ação e a gente fez um casamento, assim, bem enxuto, né? Foi muito lindo, foi muito legal, mas a gente não tinha grana pra pagar tudo. E aí a gente ficou, vamos contratar um videomaker, não sei o quê. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar, vou pedir pra todo mundo gravar o máximo que der, eu junto. E aí depois a gente faz um videozinho assim, só pra Instagram. Sim, e deu certo. Tipo do Casal das Dicas. Que Deu. legal, que da hora. E que engraçado, né? Porque uma coisa que eu digo muito aqui, né? Nós, como estúdio em Portugal, é que às vezes o que a gente aprende fora da universidade tem mais valor até do que a gente aprende dentro da universidade. A prática, Né? Não que isso seja um incentivo para que você não vá para a universidade, não é Não, isso. acho que não, é. Mas quando você tiver dentro da sua oportunidade ali, um estudo acadêmico, aproveite para criar networking, para experimentar coisas novas, para se permitir. Porque talvez você fazendo uma coisa que te dá prazer, você descobre coisas que você pode fazer e, se calhar, trabalhar com isso. Como foi o teu caso com a banda, não é? Que você falou que começou aí com audiovisual, foi vendo que gostava disso, Sim. e hoje quem te acompanha, se calhar, mais é o audiovisual do que as próprias edificações. Não é isso? Hoje é 100%. Hoje é 100% audiovisual e projetos. Sair do Brasil, imigrar, mudar de vida nessa magnitude, você sabe disso, né? Você tem que tomar decisões que talvez você nunca mais vai fazer aquilo que você fazia na tua terra. É verdade. Então lá eu ainda mesclava. Embora o Casal das Dicas era, nos últimos 5 meses, começou a tomar uma proporção de 100% de trabalho que a gente fazia, eu ainda mesclava com um projeto aqui, com uma coisinha ali. A Cíntia já é formada em 2 faculdades, né? Eu fui formado só na parte técnica, ela já é formada. Ela fez 2 graduações? Ela fez 2, fez administração e fisioterapia. Caramba! E ela exerceu atividades com isso também? Ou não? Como é que foi? Ela, é que assim, né? A mulher fala com o homem às vezes não sei se vai lembrar de tudo. Ela vai ter que... Depois é bom que ela vai estar assistindo isso aqui, ela vai falar, olha só, você falando errado, você Se ela falando quiser fazer asneira. um quiz, eu vou errar tudo agora. Se lascou. Ela exerceu, acho que há muito tempo atrás, acho que foi na Polícia do Rio, que ela é do Rio, né? Ela é de Campo Grande, você é do Rio também, né? Eu sou de Duque de Caxias. Duque de Caxias. É, estado do Rio. Ela é do... não é a capital, né? Não, é estado. Você não é carioca, no Não, caso. eu sou carioca da Clara. Da Clara, tá. Ela é da Gema, mas é de Campo Grande. Que falam que não é Rio, né? Mas é Rio aí. Tem essas questões. Poderia ser outra cidade já. Poderia, já tá bem de tão do outro grande lado. que é. É verdade. É Campo Grande mesmo. É grande Bagunça. mesmo. É a Big Field que fala. É Big Field. A minha mãe morava lá. Mas a minha relação com a Cintia não tem nada a ver com a minha mãe ter morado lá. Caramba, que curioso isso. Eu e a Cintia nos conhecemos por... Como é que chama? Não é o Tinder, é o Bumble. Não sei se você já viu. Sabe esses aplicativos de relacionamento? A gente conheceu assim. E depois foi descobrir que ela era de um bairro do lado. E minha mãe não é carioca. Mas meus pais foram morar muito tempo atrás no Rio. E aí minha mãe ficou com o divórcio dos meus pais. Então agora minha mãe tá morando aqui. Em Portugal. Já tá Veio junto com vocês. Ela veio primeiro do que vocês. Primeiro. Não tem nada a ver a nossa vinda com ela. Caramba. Mas ela vem pra cá pro Porto às vezes. A gente se vê. Ela mora em Leiria. E, enfim, a Cíntia lá trabalhou na polícia, na fisioterapia, e eu acho que a administração ela exerceu, assim, empregos. Sim, eu sei que ela trabalhou na loja Etna, na época que tinha a Etna, não sei se você lembra. Mas depois ela meio que conseguiu empreender também. Em São Paulo ela tinha uma barbearia. Aí na época da pandemia quebrou a barbearia dela, que foi na época que a gente se conheceu. E eu peguei todo esse processo, assim, né, de... Então foi meio que uma loucura. Então vir pra fora foi até um incentivo pra recomeçar do zero em outro lugar.
Foi, com certeza. Eu já tinha essa vontade antes dela. Ela não exatamente tinha, mas desenvolveu. Ela mergulhou no italiano, por exemplo. Ela começou a fazer curso antes de ser Portugal, né? Sim. E aí depois Portugal, assim, eu vou dizer pra você que se não fosse ela, eu não estaria em Portugal. Portugal, eu não tinha essa... Sim, Portugal, eu só sabia que tinha Lisboa e Porto. A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas acham que Portugal é só Você Lisboa e Porto. não... Agora, se habituar à cultura, vamos se dizer, portuguesa é aqui. É. Porque, cara, a única coisa que eu posso dizer que tem de Portugal em mim é o português, que nem é, né? Que nem é a mesma coisa, né? É uma outra língua. Embora a gente se comunique, Sim. você talvez já esteja mais habituado, mas, mano, tem horas que eu não entendo nada. Nada, assim. Os caras falam, eu agora tá começando o ouvido o listening, né? Ficar mais aguçado. Tá melhor, mas E hoje o- eu tava conversando com um consultor, que eu faço vídeo pro setor imobiliário também. Ele escrevendo umas coisas, mas será que ele tá falando em relação a mim ou o perfil que ele tá falando do outro perfil? Eu não tava entendendo nada do que ele queria. E aqui hoje, então, você se dedica aos vídeos, então você faz também vídeo para o setor imobiliário aqui. O meu trabalho é esse. O Casal das Dicas ainda aqui. Ele não é 100% do nosso trabalho ainda, por incrível que pareça. A gente tá aqui no podcast hoje do Estúdio em Portugal por causa do perfil. Sim, Mas o Casal das Dicas ainda não é 100% da nossa renda. sim. A Cíntia tem um trabalho dela, ela tem um emprego, ela trabalha numa fábrica. Uma fábrica. Hoje era pra ela ter vindo, ela chegou totalmente. Quem trabalha em fábrica sabe. É pesado, não é? Nossa, ela chega do avesso todo dia. Caramba. Eu trabalhei 15 dias quando eu cheguei, mas eu tomei essa decisão de que falei, não. E aí eu entrei na área do audiovisual para imobiliárias. Sim. Que é um mercado, assim, em ebulição aqui, não é? O pessoal aqui da Remax, né, que tá tem aqui perto mesmo, faço foto para quase todos eles. Maioria Remax e aí tem outras imobiliárias Aí que você vão me visita os contratando. apartamentos que estão em venda para poder tirar foto, é isso? Venda, arrendamento. Uma história bizarra que já aconteceu contigo, assim, aqui em Portugal, que tu falou, cara, não tô nem acreditando que Nesse isso tá meio? acontecendo, é. Os caras já tem 7 meses quase, já tem algumas, mano. Conta pra gente. Tem você quer saber de uma assim de casa ou tipo assim, financeiro? Eu quero saber da mais cabeluda que você tiver pra contar pra gente. A mais cabeluda é quando eu resolvi mudar a área, porque eu cheguei. Eu e a Cíntia, com 10 dias, já arranjamos emprego. A Cíntia continua nele até hoje, Da fábrica. na fábrica. Sim. Eu arranjei numa fábrica. Fez 15 dias e saiu. Não chegou a ser 15 porque teve uns feriados no meio ali, né? Só que eu saí, assim, primeiro porque era horrível. Não que eu não acho um trabalho digno, não é isso que eu tô querendo dizer. Sim. Mas era um trabalho totalmente, na minha opinião, insalubre total. E eu falava, meu Deus, isso é uma loucura, isso é um manicômio isso aqui. E nessa eu já comecei a mandar currículo. Aí eu não tinha plano de ser fotógrafo imobiliário aqui. A única certeza que eu tinha nós vamos trabalhar com o Casal das Dicas. Pronto. E aí, mandando currículo, eu fiz uns 2 tipos de currículo. Um currículo na área que eu me formei, que eu falei pra você, edificações, e um currículo na área audiovisual, porque no Brasil eu já tinha feito algumas coisas. Vídeo Já tinha imobiliário, currículo. já fiz a parte das dicas, também ajuda muito. Sim. Tinha equipamento lá e tal, não vim com equipamento. E nessa uma empresa me chamou pra fazer trabalho pra eles, prestar serviço pra eles. De frila. Freelancer. Aí eu comprei os equipamentos aqui. Investi, gastei até o que não podia, porque a gente vem com uma reserva e tal, né? Passo de fé. Fomos, fizemos isso. Fiz bastante trabalho no primeiro mês e no primeiro mês a empresa já queria me dar o calote. Essa foi a mais cabeluda. Caramba. Aí foi uma briga pra conseguir, porque os caras pagassem, brigando e tal. Vamos pagar semana que vem. Chegava semana que vem, não pagava, não sei o que, não sei o que. Atenção vocês aí, olha, que estão ouvindo essa e fiquem ligados aqui, não deixa ninguém te passar a perna aqui não, hein? Cabeça erguida. Tem que brigar, porque depois eu soube de outras pessoas que não receberam, outros fotógrafos, e que até hoje não receberam. E me perguntam, você conseguiu? Não, consegui. Mas aí tem um ponto interessante. Eu acho que o Casal das Dicas deu uma guinada por causa disso também.
Porque eu falei assim, cara, como que eu vou receber desses caras? Eu acabei de chegar, qual a credibilidade que eu tenho? Nenhuma. Uhum. Eu ir lá quebrar tudo, eu vou preso. Sim, É. óbvio, eu não colocaria isso em questão. Vontade dá. Vou chegar lá e vou brigar com quem? Vou buscar um advogado, talvez eu vou pagar o quádruplo, não sei. Consultei alguns que ajudaram a gente a vir. Ó, Eric, tem que ver se compensa, tal. Não chegava a ser 1.000 euros, por exemplo, mas era uma grana, tipo assim, quase um ordenado que no primeiro mês faz muita diferença. Claro, Até claro. hoje faz diferença, cada centavo. Falei, cara, é o único lugar que eu tenho pra colocar a boca no trombone é a internet. Fui no TikTok, gravei. Não falei nome, né? Tanto que eu não preciso Gravou falando mal Não, eu falei da situação. Só que eu comecei com os bordões que você vê no perfil. Eu já comecei assim. Portugal, eu sei que isso não se deve falar. Não aconselho as pessoas a fazerem isso. Portugal não vai te pagar. Eu comecei o vídeo assim. E aí eu expliquei o que eu passei. do calote. Caramba. Falei da situação, tal. Aí começou as pessoas. Aí postei no TikTok, assim, de maneira bem despretensiosa. Pensei, é a única coisa que eu posso fazer, porque já tava chegando no ponto de eu ligar e eles brigarem comigo porque eu tava cobrando. E aí as pessoas começaram a comentar, já passei por isso, não nesse setor, né? Sim. Teve alguns que já se ligaram de que eu tava falando. Até da empresa, já descobriram até a Alguns empresa. sim, né? Aí começaram a comentar, tal. Aí eu larguei de mão, já tava super angustiado. Pensei, eu não vou receber. A Cintia ainda falou, ó, desencana, vamos procurar outra coisa e é isso. E aí depois disso eu fiz uma última tentativa. Eu mandei uma mensagem, porque eu tinha o WhatsApp de quem eu tratava a agenda e tal. E escrevi assim, ó, só me faz uma coisa, eu escrevi de propósito, se vocês forem me dar o calote, só me avisa. Aí eles me ligaram, bravos pra caramba. Falaram, ó, você já tá passando do limite, a gente já viu teu vídeo no TikTok. Aí eu falei, chegou neles. Ah, E aí eles falaram, vai cair na tua conta. Esse dinheiro vai cair na tua conta. Eu falei, eu queria saber quando. A gente não sabe, porque é a área contábil que sabe e não tem acesso. Eu passo o telefonema pra eles, eu vou falar com eles. Não posso, não posso. No outro dia, tava o dinheiro todo na minha conta. Falei, tá aí, mano. é isso. Aí Poderia as outras pessoas falam, meu, fala na internet. Mas eu não sei como as pessoas vão falar. Porque tem jeito pra isso. tem que saber a narrativa que tu vai. E isso eu tô fazendo isso há 3 anos. E Claro. os ganchos que eu uso nas dicas, desde o Brasil, eu usei pra isso. É uma habilidade, não sei. É isso aí, meu filho. É na prática e estudando bastante E eu sobre, sou né? muito de falar os relatos, assim, algumas coisas. Eu trabalhei na fábrica e fiz um vídeo comentando como foi. Os brasileiros fazem muito isso aqui. Sim. E até é motivo de pessoas da internet falar, caramba, vocês chegam aqui e colocam tudo na internet. É verdade. A gente tá acostumado Os a isso, brasileiros falam, né? cara. Sim. E no Brasil a produção de conteúdo e o consumo é muito alto. muito um dos alto. países que mais consomem. E aqui eles consomem os nossos conteúdos. É verdade. E muitos admiram isso. Não é à toa que a gente tá conseguindo estar aqui no podcast hoje, até, tipo assim, é uma puta honra de falar, caramba, chegamos num podcast de relevância, porque já sabíamos do perfil de vocês, mas não tinha a ver com a gente, claro, né? Sabia quem era, tal. Conheço pessoas que te conhecem, assim, coisas assim. Sim. E, pô, onde nós chegamos? Sim. A ponto dos restaurantes chamarem, a gente achava que, pô, beleza, isso é uma coisa que eu vou fazer lá, mas quando vai acontecer? Não sei. E já tá. E o tempo, né, de maturação da ideia já foi direto pra executar, não é? O nosso primeiro vídeo de restaurante que a gente fez foi um aqui na Baixa do Porto, que é um churrasco coreano, não sei se você já foi, muito Nunca gostoso. fui, Não sei já se pode ouvi falar, pode falar. falar nome ou não? Pode falar, Pode, falar. que é o pode falar. Huntable. Aham, esse Abriu foi o agora no Cais de Gaia. Foi o primeiro que vocês foram. Porque eu, assim, ofereci, porque eu continuei fazendo o que eu fazia lá, eu oferecia. E procurando conteúdo em tudo. Aqui falar do metro é legal, porque São Paulo, referência de metrô no Brasil. Sim. Falei, pô, vou soltando aqui. E aí o primeiro vídeo já foi muito bom, assim, já alcançou 1 milhão e pouco. Falei, caramba, já... Só que assim, não pago. Uhum.
E eu pensei, pô, eu vou começar a falar coisas daqui da internet, porque só que ao mesmo tempo eu não queria fazer a mesma coisa que todo mundo faz, que é o brasileiro chega, vai no mercado, a gente faz também esse tipo de Sim, conteúdo. sim. Falei, eu vou falar sobre as coisas que acontecem. Aí eu falei disso na intenção de querer receber, deu certo. Legal. Mas eu já tinha feito um vídeo de como foi trabalhar 15 dias numa fábrica. Que foi muito bom ou não? Que não deu muito certo? Não, Não. assim, Acho que comida também chama a atenção do povo, né? Todo mundo tem vontade. Você mexe com desejo. você fala o tipo de É, conteúdo? o tipo de conteúdo. Tá. Não, é que assim, eu faço no TikTok. Uhum. O Instagram é nichado pras dicas. Ok. De comida. O TikTok é mais livre. Esses dias, por exemplo, sexta-feira retrasada, fui fazer um trabalho em Hermesinde. Na volta, a gente tem um carrinho velho, né? Que a gente chama de dentinho, que ele é branquinho e tal. Uhum. Na volta, ele quebrou na cara do Estádio do Dragão. Tava tendo jogo até. Parou de funcionar. Falei, cara, mas o que eu Dentinho vou queria fazer? assistir o jogo de futebol. Queria- Não é? Queria ver o A Porto. gente tem vídeo aí do Dentinho. Vamos conhecer aqui o Dentinho. Pro pessoal que o Dentinho é um personagem, né? É um personagem. Um personagem. Ele tem vida própria. Porque pronto, ó, como ele ouviu o barulho do estádio e já quis parar esse aí. aí mesmo, A gente esse tem aqui, vídeo. foi esse vídeo aqui que ele Foi. parou lá em frente ao estádio. Vamos ouvir aqui, vamos aumentar o volume aqui, Nicolas? Eita. Caramba. Já deu a dica, né? É. Esse colete, eu nem sei se dentro do meu carro tem um negócio desse. É, Deve bom ter, ver. né? Tem que Deve pôr. ter, né? A multa. Usa uma música dramática. Eita. O Dentinho é uma relação de amor e ódio, né? Eu vi que você falou dos conteúdos também, porque muitas pessoas chegam aqui, vê carro vendendo a 500 euros. E aí vai lá, compra. É uma compra. furada, então? Cara, eu não sei, mano. Porque a gente não comprou por 500. Não. A gente comprou por... outra cabeluda. Acho que assim, não é exclusividade. Os imigrantes chegam... A gente assiste os outros imigrantes. Sim. O conteúdo das pessoas aqui. Sim. E é cada coisa que passam, assim, não é que é diferente do Brasil. O Brasil também é um treino pra gente, né? É, tem que já chegar aqui já esperto, O né? brasileiro chega aqui, a gente é feito de besta no nosso país, mas aqui a gente fica mais esperto. Né? Não deixa as coisas pros outros roubar, assim, porque a gente tem uma realidade diferente, né? Claro, claro. Mas o carro é um deles, a gente pagou mais de 1.000 euros nesse carro. Pensando que podia ser alguém de confiança. E não Não deu foi. muito certo, não foi. Assim, eu não tô dizendo que o carro é ruim e não funciona, mas Tadinho do Dentinho, poxa. o dentinho ele tem um sentimento. Pior que não é dentinho, é dentinho. Dentinho. É dentinho, é. E assim, a gente gosta do carro, acha um carro bom, né? As pessoas que pegam ele, o mecânico, esse carro é bom tal, mas precisa. Só que é um carro velho. E a gente não chegou com essa. Assim, tinha experiência com carro no Brasil? Tinha, mas parece que você vem pra cá, o nascer de novo é real, né? É real. Você vira uma criança mesmo, porque eu ia saber que um carro desse ia ser tão. Ia dar tantos problemas. Apesar que a gente não gastou tanto dinheiro com ele por conta desses problemas. Ele para na rua. Aí a sorte que a gente dá é o quê? O mecânico pega, não sabe direito o que que é, aí não cobra. Aí fala, eu troquei um negocinho aqui, mas eu não tenho certeza. Anda com ele. Se não funcionar, você me fala. Eu nunca ouvi falar disso. Aí a segunda vez acontece. Caramba, O mas não deu mecânico- mecânico? Não, teve um que não cobrou. Quando o dentinho deu o primeiro problema, ele cobrou. Mas cobrou 40 euros, ele testou, colocou uma peça, mas depois de uns meses ele voltou a dar o mesmo problema. Aí agora, há um mês atrás, a gente achou um outro mecânico. Esse primeiro mecânico é muito bom, mas a comunicação com ele é péssima. Então, eu não sei quando que eu posso levar o carro. Eu falei, vamos procurar outra. A Cíntia tem uma amiga que trabalha com ela. Falou, meu tio é mecânico, ele pode ver o seu carro. E o tio dela é super gente boa. Na hora, sim, ele, vou passar e vou pegar o carro agora. Ele é assim, ele liga pra você, você fala, seu Davi, você não pode vir ver o meu carro aqui? Posso sim, eu te ligo. Aí ele te liga assim, tô aqui na porta pra pegar o carro. Ele é assim. Eita. Hoje foi igual, por exemplo. E Hoje aí, de novo o Dentinho deu problema. deu ontem à noite. Eita, Ele ficou acelerado. Ficou bravo. É sério isso? Ficou.
Aí esse tio dela arrumou há uma semana atrás. Ele não sabia o que era exatamente. Ele trocou cabo de vela e tal. Falou, ó, eu não vou cobrar. Testa e vê se tá bom. Depois a gente faz as outras manutenções e a gente vai acertando. Pô, que bom. Legal, legal. Português, não é? Português, um tiozinho, muita gente boa. Mas assim, pensando nas coisas que o carro vem dando, se torna um pouco perigoso. No sábado passado, acho que foi no sábado passado agora, parou em cima da Ponte Arrábida, mano. Caramba. Foi um mó perrengue, mano. Do nada. Ele tinha parado antes. É porque assim, a gente sabia que o carro não tava. A gente tinha essa consciência que ele poderia dar um problema. Fomos no continente fazer umas compras e tal, porque o rolê da Cíntia é no mercado. No mercado. Ela ama compras. Às vezes a gente não tem o que fazer, eu falo, vamos fazer compra, você gosta? Aí saímos do mercado, ela queria comer uma esfirra, vamos naquela Arabes que todo mundo fala. Falei, vamos lá no Porto, né? Mas eu pensando, mas assim, sabe na hora, você tá mais com fome do que pensando na consequência, que você tá sendo irresponsável? Atravessamos a Ponte Arrábida, ali mais ou menos no centro do Porto, ali o carro falhou. Falei, ó, a gente também é burro, porque a gente sabe que o carro não tá bom, vamos pra casa. Aí consegui empurrar ele assim, e assim, para no meio da rua. Aí sempre tem uns portugueses que descem, não, vou empurrar, os caras ajudam a empurrar. O pessoal ajuda. O pessoal ajuda. O pessoal é gente boa. Aí conseguimos jogar em cima da calçada. Aí o carro funcionou. Ele funciona quando ele quer. No dia do estádio, ele ficou parado uns 40 minutos. Aí funcionou. A gente tinha chamado seguro, que tem seguro, né? Tem obrigatório. Tinha chamado, é obrigatório. Chamamos. Aí na hora que, assim, vou falar pra ele pra ir. Aí eu bati a chave e ele ligou. Falei, não precisa. Já peguei o carro, acelerei e fui embora. Eita. Dentinho tem que vir conversar com a Dentinho, gente aqui no próximo episódio. O que tu aprendeu nessa tua jornada de comprar o carro aqui? O que tu deixa já de ensinamento pra quem tá assistindo isso de casa, que precisa de um carro quando chegar aqui? Ouve muita gente falando na internet, vou comprar um carro de 500 euros, 300 euros. Mano, isso é mó furado. Assim, o nosso carro não foi 500, mas ele tem valor de 500. Sim. Cara, não compra, mano. Compra carro. Ó, a primeira coisa que eu vejo, a gente é muito procurado pra arrendamento, pra visto, porque a gente veio com visto de procura de trabalho. Se quiser falar sobre também. Vamos falar, eu sei que foi negado, não é? A gente Foi vai falar negado, sobre isso, teve viu? toda essa questão. Então as pessoas, agora até que menos, como a gente tá fazendo mais as dicas dos restaurantes, diminuiu um pouco. Mas as pessoas procuram muito a gente. Eu quero... É assim, nesse nível, Igor. Tô querendo ir pra Portugal mês que vem. Já comprei a passagem, tem umas que mandam assim, né? Não, tem uns que nem comprou. Aí quando não comprou a passagem, eu mando o link do nosso parceiro. Às vezes a pessoa compra, mas eu conscientizo ela. Falo, aí eu faço... Porque a gente não ignora, assim, as pessoas. A gente passou por esse processo. Óbvio, não dá pra responder exatamente todo mundo. Tem uns ali que você vê que só tá, assim, querendo especular como é que é tirar o visto. Mas tem uns que já estão decididos. Eu falo, cara, essa pessoa... Eu posso fazer ela não se ferrar tanto quanto eu me ferrei com algumas coisas. Sim. A gente não pode bater no peito e falar, a gente só se ferra. Não, a gente é muito abençoado em tudo que a gente tem feito aqui, mas esse tipo de alerta com o carro é um deles. Mas antes do carro eu falo, tipo assim, sobre dinheiro. Planejamento financeiro. Tem que vir com grana, cara. Tem que ser. E se a pessoa puder vir com grana pra comprar um carro mais novo, melhor ainda. Esse papo de, nos Estados Unidos, Europa, Portugal, você compra carro barato. Cara, qual carro que você vai comprar? A gente tá passando por isso. E a gente nem tinha essa... A gente não tinha essa visão. Vamos comprar um carro, vamos chegar lá e falar, paguei 100 euros no meu carro. Não é isso. Até porque depois dá problema. Uma das coisas que fez também eu não comprar um carro usado assim era o tanto de problemas que ele poderia dar. Eu não percebo nada de carro, então se acontecesse uma coisa dessa comigo eu ia estar lascado. Então assim, eu aguardei um pouquinho. Sim. Não é só, eu já tô aqui em Portugal já faz 7 anos, mas só agora nesse ano de agora que eu adquiri um carro. Foi um carro elétrico e inclusive já deixo aqui uma dica. Pronto, também para quem faz poucos
movimentos, né? Eu aqui, quando faço viagens para mais longe, imagina, vai para Faro, tem passagens de avião muito baratas, já paguei 5 euros por uma viagem de avião daqui para Faro, muito mais prático, mas o carro serve para mim para circular pela cidade. E o carro elétrico, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi era que o carro elétrico, quando você tem uma empresa, no caso aqui o estúdio em Portugal é uma empresa, eu pude comprar o carro no nome do estúdio em Portugal. E o que entra de imposto, você consegue isentar, consegue voltar. Então, 23% do valor do carro, você reembolsa ele novamente com os custos da empresa. Então, assim, 23% de um valor de um carro que você pode financiar, por exemplo, acaba ficando muito mais confortável. Mas não só para elétricos. Só para elétricos. Para elétricos ou quando Ou é... híbrido. O híbrido eu acho que também pode ser, mas tem uma questão. Os carros de combustível, eles só se forem de 2 lugares. Porque quando você compra para a empresa, eu descobri isso também, que tem os carros comerciais e tem os carros normais. Né? Quando você compra pela empresa, para você ter isenção do IVA, que é o imposto de empresa, você tem que estar comprando aquele veículo para a empresa. Tá. E se ele é de combustível, ele precisa ser um carro de carga ou um carro, né, comercial. Entendi. No caso dos elétricos, todos são. É um incentivo pela questão do meio ambiente, essas coisas. E aí acaba tendo essa remuneração, né, para quem compra isso pela empresa. São coisas que eu tive que descobrir aqui. Então, aquilo que você diz de nascer de novo. Eu fui pedir ideias pro meu pai sobre o carro, né, que ele percebe tudo de carro. E aí, quando ele chegou aqui, ele tava vindo para cá, e aí a gente foi na concessionária para ver o carro. E foi a primeira vez que ele estava tendo contato com carro elétrico. Que aqui tem mais, né? O Brasil aqui, ainda não tá tanto assim. Brasil ainda não tá. E aqui tem posto de carregamento em todo lugar. Eu nem carrego o meu carro. Eu nem carrego o meu carro em casa, eu carrego sempre na rua. Então, porque eu coloco também o custo do carregamento na empresa. Então, isso também tem algumas vantagens que eu fui descobrir só depois, não é? E que a gente, quando vai aprendendo, vai passando isso. E a ideia do podcast aqui do Portugal Podcast é justamente isso. Para além do estudo, que a gente já fala no estudo em Portugal, aqui no Portugal Podcast agora a gente pode conhecer histórias de brasileiros, coisas que deram certo, coisas que deram errado. E que outra oportunidade a gente poderia conhecer a história do Dentinho? Do Dentinho. Dentinho que igual falhou. Seu nome é com H, tem o Dentinho. O Dentinho, o dele. Olha, você que tá assistindo a gente aqui ou que tá ouvindo pelo Spotify, a gente tem aqui uma TV para vocês conhecerem também um pouquinho dos vídeos, do estilo dos vídeos que o Casal das Dicas faz, e muito nos restaurantes, não é? Então, visita aqui vários lugares, vamos ver aqui algum desses materiais, e ele disse que começou com um restaurante coreano, não foi isso? Uma churrascaria coreana. Boa demais. Isso também não conhecia. Isso é muito bacana, porque aqui na Europa a gente tem culinária do mundo inteiro, não é? A asiática eu vejo que tá muito presente aqui no muito Porto, presente. Por exemplo, em Lisboa, né? Eu vejo o pessoal. Sim, tem bastante coisa. E até para viagens também, não é? Vamos ver aí o material dos restaurantes. Mostra aí, produção, pra gente. Esse aí é Estamos sem som aqui. Esse daí é uma visita de... Esse aí é um brasileiro. Muito bom, inclusive. Legal, legal. E aí vocês mostram também os valores, não é? Sim. Apresenta todo... Eita, que delícia, hein? Que delícia. Olha, conta pra gente o que foi mais diferente da culinária, assim, do Brasil e aqui em Portugal. O que você sentiu, assim, mais diferença? Acho que o sabor, né? O Brasil é muito mais forte, né? Os temperos tudo tem muito sabor. Aqui eu acho que é mais fraco, assim. Não fraco no mau sentido. Algumas coisas não são tão boas, mas assim, não tem aquela explosão. O Brasil tem muito disso, né? Principalmente São Paulo, que é... A comida do Brasil e do mundo tá em São Paulo. Rio de Janeiro, tá nas metrópoles, né? Sim. Mas falando pro São Paulo que a gente morava lá... E o brasileiro também faz sempre a sua própria versão das comidas, própria versão, né? Tipo assim, a gente comeu ainda, tá? Você já comeu pão de Deus? Já comi. Daqui. Sim. O pão de Deus, o pão de Deus do Brasil, de São Paulo, lá de uma casa portuguesa em São Paulo, é melhor do que daqui. Ainda não achamos pode ser que a gente ache um melhor aqui. Mas acho que é mais o sabor, eu não sei se tem alguma regulamentação, você que tá mais tempo talvez saiba, sobre sal.
Açúcar. A União Europeia, ela tem algumas legislações que precisam ser respeitadas pelas empresas, Eu acho que né? isso contribui, Eu acho que sim, porque quando você olha a ficha, né, dos produtos, você observa, por exemplo, os refrigerantes aqui, os sabores dos refrigerantes aqui são completamente diferentes do valor do sabor no Brasil. A Coca-Cola e outras coisas, né? Embora é preciso ter um limite de açúcar, então não pode exagerar muito no açúcar. Então, a fórmula dos refrigerantes, da cerveja, de tudo aqui, ela tem que ser reformulada. Até o Guaraná Antártica, que é uma bebida do Brasil, ela também tem uma regulamentação diferente. Então, isso varia o o sabor. catupiry, por exemplo, não vem, né? Não tem, até porque Não tem. o catupiry é uma marca registrada, né? Então, assim, pode ter algum outro semelhante. Agora, a catupiry mesmo, ela não tem licença. Tem um catupiry que a gente tá pra testar. A gente vai testar em breve. Aí vamos dizer, pessoal, compra esse, porque esse vai muito bem. Se vale a pena ou Se não. vale a pena, mas mas acho que é mais isso, assim, os doces não são tão doces, o que é salgado não é tão salgado. Agora, doce com ovo é o que mais tem em Portugal, né? A gente ainda tá aprendendo e conhecendo os doces, né? A gente tá ainda no pastelzinho de nata. E vocês gostam do pastel de nata? Ah, é gostoso, sim. Tem uns bom, lugares né? que é muito bom. Aqui na Baixa. Outro dia teve uma feira no Cais de Gaia ali, tinha um pastel de nata, sei lá, caseiro, de um pequeno produtor. Maravilhoso. É. É gostoso, Acho que sei lá, o que pega mais, Portugal talvez Sim. fica conhecido por isso, mas tem outras coisas muito boas, né? Sim. A gente ainda tá aprendendo a fazer as dicas aqui, essa é a verdade. Mas o que chama mais atenção de vocês aqui em Portugal? Assim, uma das coisas que o imigrante, quando chegar, vai logo sentir. No clichê, pra quem vem de São Paulo, andar com o celular na rua. Andar com o celular na rua, é o verdade. clichê. No Rio, a gente tem que andar com o celular do ladrão e o nosso próprio celular. Você andar com Aqui o não tem celular que se na preocupar com isso. Aqui, andar com o celular e com todo o resto do aparato, porque eu vou fazer. Você vê, eu cheguei com a mochilinha, daqui eu vou fazer um trabalho. Filmagens, né? Vou fazer uma Câmera, filmagem. Eu ando no equipamentos. metrô e. Por exemplo, ligar o drone no centro do Porto. Se você for ali no centro da Câmara Municipal, né, no Aliados, é como se fosse o quê? A Praça da Sé. É Sim. impossível. Eu ligava na Praça da Sé, mas porque eu era descarado. Mas tremendo. Sim. Por causa de medo de ser roubado. O tempo inteiro. Embora no Brasil, eu fui assaltado uma vez, eu tinha 16 anos. Eu vacilei muito. Mas furtado, né? O drone que eu tinha lá, antes da gente... Inclusive, no dia que saiu quando saiu o visto, né? Ou quando foi assinado ao parlamento, sei lá, o presidente assinou. Os brasileiros podem tirar o visto de procura de trabalho. A gente tava num trabalho no interior de São Paulo até. E aí a Cíntia falou, olha, saiu, a gente vai pra Portugal, não sei o que. Falei, porque a gente tava pra vir. Sim. Só que não sabia como ia vir. Sim. E a primeira ideia, como é que é? Vamos como turista. Não façam isso, gente. Só que a Não gente façam. tava com muito pé atrás. Primeiro, porque é errado. E segundo, que você pode não entrar. E o terceiro, pelo princípio da gente falar, caramba, se a gente segue um Jesus que pregou tudo que pregou, por que a gente vai fazer isso? A gente vai ter orgulho de falar, não, a gente entrou como turista e falou mentira, né? As pessoas fazem o que elas quiserem, claro. Muitas pessoas chegam na gente falando, cheguei hoje como turista. Eu falo, parabéns, boa sorte. Deus te abençoe. Não vou julgar. Claro. Não cabe a nós. Não tô dizendo que a gente nunca teria vindo assim, mesmo porque o visto foi negado, a revolta era grande, a gente fala, vamos como turista mesmo, não sei o que, na hora da raiva a gente fala. Mas só linkando um assunto no outro. No dia que saiu o negócio do visto, a gente ficou muito feliz, mas foi no dia que roubaram meu drone, que eu trabalhava com algumas coisas de audiovisual, já tinha as dicas no caso também. E isso é uma das coisas que tem a ver com a assim, segurança. o clichê pro brasileiro. Eu não sei se todos os lugares do Brasil, eu acho que não, porque tem amigos nossos aqui que é de Batatais, então é uma cidade super segura. Cidades muito pequenas do interior de São Paulo ou do Rio, não vai falar que é perigoso? Não é. Sim. Que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Mas tá ficando, hein? Olha que eu também não sou do centrão e lá onde eu morava a situação já tá ficando... Mas eu acho que Rio de Janeiro perdeu a credibilidade. É verdade. Rio de Janeiro tá no outro nível de preocupações. Tá. Agora, olha, falando sobre isso, sobre o visto que foi negado, vi lá que teve um vídeo, inclusive, no TikTok, que vocês colocaram, né? Conta pra gente, o que foi que aconteceu? Vamos falar aí desse processo do escolher o visto de trabalho, o problema que se deu e como vocês resolveram isso.
O visto, da mesma forma que eu falei, que no primeiro dia que saiu o visto e a gente ficou sabendo, porque foi publicado no Diário Oficial Português, a gente já tinha um agendamento na VFS para tirar dúvidas. Então, por exemplo, o visto foi autorizado, na verdade foi protocolado, que chama, sei lá. Se você vê que eu tô falando besteira, você deve saber melhor do que eu, essa parte de legislação. E a gente já tinha um agendamento na VFS. Eu acho que foi mais ou menos isso. A Cíntia... Cíntia, diz aí nos comentários Tem pra que dizer no gente se tá comentário. certo. Mas foi mais ou menos isso. A gente já tinha um agendamento na VFS. Então a gente já usou o dia de ir para levar os documentos. Sim. Nós fomos, acho que os 2 primeiros de São Paulo Caramba. a dar entrada no visto. Porque foram logo assim que saiu o negócio. Porque já estava agendado. Aí a gente pensou, a gente leva os documentos, já dá a entrada ou não? Vamos. Juntamos tudo. Desde as documentações, que precisava ali do checklist que tem na VFS, levamos extratos bancários, tudo. Chegamos lá, mas e se não der? Se não der, a gente volta com o documento e vai depois que der. Chegamos lá, a gente pode dar entrada no visto? Pode. Só que totalmente perdido todo mundo. Porque a VFS é uma coisa, o consulado português é outro. Sim. Muita divergência de informação. Então a gente levou os documentos, eles não quiseram ficar com tudo na época. Eu acho que isso deu conflito. Depois eles pediram uma outra documentação, a gente mandou. E entra um pouco nas histórias cabeludas também, porque para você acessar a VFS é muito difícil, cara. Se você não agendar. Teve dias que a gente foi assim, lá. Porque não tinha como atender o telefone, a agenda não estava disponível, o site cheio de erro. Foi lá com a documentação e a recepção, não, vocês não vão subir. E eu batendo, não, nós vamos subir sim. Preciso subir agora lá. Brigar e a pessoa deixar subir. Então só vai subir um. Até comprou uma treta lá com a menina da recepção, porque Caramba. a gente chegou aí na VFS umas 3 vezes. Aí a gente sempre chegava assim, ela tá lá? Não é ela, beleza, vamos 2 então. Porque ela já não tava gostando de mim. Sim. Já não tava ajudando mais. Não tava ajudando. E aí o pessoal da VFS, teve um rapaz que atendeu a gente muito bem, foi muito atencioso, mas depois ele saiu e o resto era só ladeira abaixo. Ninguém sabe de nada. E ainda mais quando tinha acabado de sair, Acabou de sair. Então a gente pegou essa... Eu acho, tá? A gente pegou essa transição. Aí... Nem descobriram por que o visto foi negado. Então, a carta que chega na tua casa é muito vaga. Tava escrito mais ou menos assim, falta de provas de meio de subsistência. E a gente deu todos os comprovantes. Eu vendi um carro para vir. O carro já pagava a minha parte, a da Cíntia. E a Cíntia já tinha dinheiro. Aí a gente... Foi frustrante pra caramba. A gente pensou em não vir mais, né? Aí a gente contratou um advogado. Na verdade, eu queria desistir. Eu falei, eu falava bem assim, Portugal tá pensando que é quem, mano? Olha o tamanho desse país. Tô cansado de ser passado por cima dessa galera, porque é uma dor de cabeça imigrar, cara. Sim, E aqui é burocrático que nem lá. A gente aprendeu direitinho. Aprendeu direitinho. Uma das coisas que o visto de estudo tem como vantagem, muita gente não sabe disso, é uma portaria que, se eu não me engano, é a 111. Ela diz que os estudantes têm a isenção dos comprovativos de meio de subsistência. Embora exista essa portaria, isso é específico para estudantes e também para quem está indo para a cidade de baixa densidade, embora exista essa portaria, a gente sempre recomenda que você mesmo assim coloque os comprovativos do seu meio de subsistência, porque a decisão de aprovação do visto é uma decisão consular. Isso quer dizer que alguém de lá vai ver o seu material e, se ela dizer sim, é sim, se ela dizer não, é não. Acontece que, se ela dizer não e o teu visto é de estudo, você vai poder entrar com recurso ativando aquela portaria que diz que o estudante não precisa da comprovação dos meios de subsistência, e aí sim você pode, olha, eu coloquei, embora exista essa portaria que não permite. Essa é uma das vantagens do visto de estudo. É por isso que nós aqui no Estúdio em Portugal sempre alertamos e direcionamos para este caminho, que eu costumo dizer que é mais fácil no sentido de tudo é burocrático, mas esse tem algumas burocracias que funcionam a nosso favor, mais prático
porque você tem uma carta de aceite da universidade, um dos documentos mais importantes para ter uma rápida aprovação no consulado, e mais barato porque às vezes você consegue recorrer a recursos assim que facilitam a sua vinda para cá de maneira correta e comece tudo certinho, regularizado, com seus documentos, faça uma migração. Você não está mudando de cidade, você está mudando de país. Por isso, se você quiser conhecer um pouco mais sobre as faculdades, porque antes de você submeter o seu visto, você tem que ser aprovado numa faculdade. E se você quiser conhecer um pouco mais disso, é só visitar o canal do Estúdio em Portugal e conhecer a visita em mais de 60 universidades aqui em Portugal, que a gente já fez e mostra tudo para vocês. O Casal das Dicas faz o review dos restaurantes, a gente faz o review das universidades. Se você não conhece, convido a você a conhecer. Você já conhecia o Estúdio em Portugal? Conheci, assim, de perfis relevantes aqui em Portugal. Sim. De ver, foi o que eu falei, eu conheço uma pessoa que te conhece, que é do setor imobiliário, inclusive, né, porque tava fazendo as fotos e tal. E aí ela me passou lá no começo, essa pessoa aqui cria conteúdo e tal. Eu olhei e falei, que legal. Aí teve um dia ou outro que eu te vi passando assim, falei, acho que é aquele rapaz. E logo depois você falou, a gente queria que vocês viessem e tal. Bacana, bacana. A Cíntia pensou em algum momento em visto de estudo ou Pensamos, nada? eu ia falar isso. A gente chegou a cogitar, mas quase 40 a gente falou, a gente não vai estudar. Assim, se eu precisasse, talvez eu faria cinema. Eu tenho vontade, de fazer cinema. Tô no audiovisual, né? Eu assisto filme. No fim de semana, tava assistindo um filme lá na Netflix, eu e ela, pensando assim, caramba, aí tinha uma cena de restaurante. Falei, já pensou a gente entrar com uma cena dessa? Passando pelas pessoas e não sei o quê. Ela, mas como que faz? Deve estar usando um gimbal, tem uma vontade, sim, mas... A gente cogitou como meio disso que você falou, de ser mais acessível. Mas... Não é fácil pra quem já tá mais velho, mas não é impossível. Não, acho que as não pessoas é. é uma boa. É muito melhor do que vir como turista. Vai vir como turista, certeza. E depois que não existe idade limite. Não claro. é? Pra quem já tem uma graduação ou ainda não, tem a oportunidade de mestrado, de doutoramento e, inclusive, a oportunidade de investigação dentro da universidade. Sim. São bolsas que, a partir de 1.000 euros, inclusive, para que você seja dedicado ao estudo do desenvolvimento do projeto que você está. Mas você imigra e paga a universidade. Sim. Por isso que eles não exigem o meio de subsistência ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O protocolo do meio de subsistência é uma entrada, uma portinha que existe lá na legislação específico para o visto de estudo. Certo. Quando se vai para uma cidade de baixa densidade populacional, esse recurso que você precisa apresentar, ele é reduzido, é menor. Reduz em determinada porcentagem quando você vai para uma baixa densidade que cidade, assim? Viseu, Bragança, são cidades mais afastadas que tenham menos população. Então, tem algumas vantagens dessas, embora, é aquilo, né? O que tá na teoria é uma coisa, o que acontece na prática nem sempre é o que tá na teoria. A gente tá vendo isso agora aí com a autorização CPLP, que tá uma grande bagunça. Então, Portugal tem isso, né? De parte difícil de lidar é que às vezes o que tá na teoria não funciona na prática, ou você vai num lugar funciona de um jeito, no outro lugar funciona outro, mesmo sendo um setor público. Então, assim... Mas puxando sardinha para Portugal agora, falando dos perrengues, porque o perrengue é normal, né? Sim. O que eu tava falando com a minha mãe a semana passada, assim, eu acho ainda, pro brasileiro pelo menos, ou talvez até pros africanos que falam português, os países no geral, é o melhor país para imigrar, cara. Sim. Independente se vai vir como estudo, ou como procura de trabalho, ou com visto de trabalho. Né? É o melhor país que tem, eu acho. É o que mais abraça e é o que eu acho que a gente vê com mais igualdade. Não sei se você sente isso, mas o português vê a gente... Lógico, tem pessoa preconceituosa no mundo inteiro. Sim. Isso aí não tem. Mas o português vê o brasileiro... É meio que uma irmandade, assim. Sim, existe Tanto isso. que é estranho porque eu não vejo o português se referir a brasileiro como estrangeiro. É o brasileiro. Ele não é nem estrangeiro, ele é brasileiro. E a gente fala do português que ele é português. Sim. Entendeu? A alemã, isso é bobeira, né? Mas o alemão, o italiano, você vê, a Itália é um país... É possível emigrar, claro, mas eu vejo relatos, assim, de... Muito mais difícil, né? Que às vezes parece que o país está na Europa porque deu sorte. Porque se você olhar para o nosso país, tem coisas muito mais avançadas, né? Sim, é verdade. A gente começa a ver isso também quando tá fora, né? Quando Caramba, chega o meu aqui, país valoriza, é tão bom né? nisso, cara. É Saúde, verdade. por exemplo. Fim de semana a gente usou a saúde pública. Eu não tô dizendo que
não presta, não é isso. Mas você olha pro Brasil e fala, nossa, mas lá... E a gente sai do Brasil como, eu tô de saco cheio disso e não sei o quê, né? Às vezes a gente valoriza mais quando a gente sai de lá, Com não é? Sentir certeza. falta. Com certeza é isso. Algumas coisas. É, uma das coisas assim que Portugal te encantou aqui. Conta pra gente o que, além da segurança, né, que você falou, cara, eu me sinto bem aqui, eu posso fazer isso. Cara, eu acho que é esse trato com o português. É óbvio, dá pra falar do Porto, que o Porto é maravilhoso, né? Lindo pra caramba. Mas é esse trato, cara, é essa habilidade que dá, assim, eu vejo, o que eu acho muito legal é ver pessoas como você e como outros milhares de brasileiros conquistando um espaço num país que nem é nosso. Uhum. O país vira nosso, né? Parece que, foi o que eu te falei, o Portugal ao mesmo tempo abraça. Não é fácil, claro, mas assim, trabalhar em fábrica no Brasil é fácil? Não é fácil, trabalho não Ou é na fácil. loja, ou na restauração, não é. Trabalho é trabalho. Claro, tem algumas coisas que talvez possam ser ajustadas, leis trabalhistas e tal, que o Brasil, que quando eu fui trabalhar na primeira fábrica, eles tinham a referência do Brasil com segurança de trabalho. Era uma empresa super rigorosa com segurança, assim, no caso, Uhum. né? Mas eu acho que é isso, assim, eu, como fotógrafo e como criador de conteúdo, eu consigo eu consigo fazer o olho do consultor, por exemplo, que é a pessoa que eu tenho mais contato hoje são os consultores Sim. imobiliários. Brilhar. Falar, caramba, esse cara vai ser bom para criar a minha imagem. Sabe? E a pessoa olhar para mim e falar, você já é o meu fotógrafo. Sim. Sua agenda vai encher muito, viu? Tem consultoras aí que já... Você quer colocar num potinho, sabe? Sim, isso é muito bom, né? Isso é Porque bom, acho eles legal. os portugueses, eu sinto isso, eles são muito fiéis também, não Sim, é? essa No trabalho, fidelidade, esse negócio de eu bater na porta. Eu fiz essa semana. Cheguei numa imobiliária e fechei hoje com o cara. Falei, sem nada. Fui levar a Cintia numa consulta. Tava com roupa assim, nem me arrumei. Nem banho tô. Tá frio, né? É, tá frio. A gente pula o banho algumas vezes. Falar assim, amigo, é o seguinte, eu tô sem nada aqui na mão, não tenho como te apresentar, mas eu sou fotógrafo imobiliário e eu queria apresentar o meu trabalho pra você. Como eu faço? É claro, tô precisando de um fotógrafo pra uma moradia essa semana. Manda no meu WhatsApp. Acabou. Hoje ele me ligou, ele olhou os trabalhos, tipo assim, prestou atenção. Sim. Ah, esse cara faz isso, faz isso. Eu acho que no momento, se você me perguntasse isso, acho que nas primeiras semanas eu não ia ter, mas. Porque aquela adaptação do imigrante no começo é difícil, mas. Eu acho que é mais isso, assim. E eu acho também, linkando com a parte dos brasileiros, é como a gente se. Tem os brasileiros que passam a perna um no outro, claro, mas a gente se une. Sim. Dá um apoio, né? Dá um Olha, apoio. aquele restaurante é brasileiro, aquele lugar é brasileiro, vamos Sim. lá, vamos Ou dar as uma moral. amizades que, falando da Cintia, ela fez amizades muito fiéis no trabalho, sabe? Amizades que defendem, amizades que eu fiz amizade também, o pessoal, o carro quebrou. Tenho vários amigos aí que chegam no perfil falando, cara, eu gosto muito de vocês. Eu não tenho essa bobeira, sabe, de, sou famoso, nada a ver. Aqui as pessoas reconhecem a gente na rua. Isso não acontece em São Paulo, é muito difícil, pelo menos. Mas eu falo, então qual que é o seu Instagram? Eu quero ser teu amigo. E o cara vê o carro quebrando, Eric, se você precisar do meu carro, você me avisa. Caramba, já aconteceu isso, do Já. cara oferecer o Fala, carro dele. eu tenho um outro carro que tá parado, que eu já te falei. E a pessoa fala, mano, vamos marcar um rolê aí, eu gostei de você. E a gente foi na festa da Broa, que tem a Vintes. Sim. Aí nós tava lá comendo a patanisca ali. Aí recebi uma mensagem no Instagram. Oi, Eric, beleza? A gente tá atrás de vocês. Falei, vem aqui na mesa, pô. Aí ele veio, a gente virou amigo do casal. Que legal. Levamos na igreja, levamos pra comer. E isso é legal fora, assim, né? Parece que tem mais empatia, né? No Brasil, a gente tá no Brasil, a gente tá com o brasileiro, então não é tanto, né? A comunidade que se abraça, né? Precisa de uma família. Tá Pra passar o Natal com quem? Tem isso, né? Passa Porque todo mundo junto, pô. já basta a saudade da família. Então as pessoas, eu acho que elas se abraçam dessa forma. Caramba, eu tô longe da minha família, né? E aí eu vejo que tem os portugueses no meio, porque eu vejo que o português, ele se mistura com o brasileiro. Aham. Talvez seja poucas as etnias que se... Etnia, no caso, assim,
o americano, não é tão acessível assim, o mais canadense. fechado, né? Fecha na bolha deles E isso. talvez na língua, tem a barreira da língua. Com Portugal, embora se fale um português muito diferente, entre aspas, fala a mesma língua, né? Uhum. Tem como referência os brasileiros. Hoje eu estava conversando com um consultor, eu gosto muito desse brasileiro. Ele me mandou um perfil de um coach brasileiro, assim. Sim. A referência é um brasileiro. Eu acho que isso é o que me encanta mais, eu acho que é sobre isso. E claro, o país, né? Lindo pra caramba, a ponte e tal. É fantástico. E as estações muito bem marcadas, né? No As verão é uma estações, coisa. né? Não essa no inverno- chuva. Chuva ninguém merece. Chuva ninguém merece. Mas e viagens? Já tiveram oportunidade de viajar por aqui? Ou por dentro de Portugal? Ou por outros países? Ou estão planejando? Como é que tá isso? Fizemos, sim, é perto, né? Mas, por exemplo, Guimarães, lindo demais. Sim. Fizemos Guimarães, a Cíntia pegou uns dias de férias em agosto. Aí a gente fez viagens assim de carro, né? Fomos até Vigo, fizemos um bate-volta. Isso é muito legal, né? Em Poder São fazer Paulo você isso, faz né? um bate-volta no Guarujá. É Aqui legal tu faz também, um mas bate-volta na Espanha. fizemos um bate-volta. Achei Vigo sensacional. Não sei se você conhece lá. Sim, já fui lá. Nossa, achei. Vigo, pra quem não tá ouvindo a gente, Vigo é o quê? Outra cidade? Não, Vigo já é Espanha. Então, é outro país, sabe? Você cruza a fronteira e não tem nenhuma porta, nem muro, sabe? É maior é maior que o Porto. Não sei se você já É, tem mais população, sei lá. sim. E Foi foi viagem assim. 2 horas daqui, não é? Umas 2 horinhas, né? De carro. Tipo e assim, você chega. dividimos com 2 pessoas. Uhum. Tipo, 60 euros no total de gasolina, vai. De gasóleo, né? Pô, viagens assim fizemos, né? Agora Lisboa, ainda não, mesmo porque a Cíntia tá esperando chegar à residência. Ela já deu a entrada pelo visto de procura de trabalho, Sim. completou o contrato, né? Dos 120 dias, apesar que o CEF, agora que vai ser extinguido, jogou até o fim do ano, né? Quem fez, e eu mudei a minha para CPLP. Uhum. Não queria, na verdade, mas eu não tô pensando também vou pra França, sim, dá vontade, mas se eu tiver que fazer algum outro país, eu vou pra Espanha, que é ali. Claro. Mas tem muito lugar pra conhecer aqui. Tem muita Mas coisa eu pra fiz a conhecer. CPLP mais pela carta de condução, que a minha brasileira ia vencer. Aí já aproveitei. Pra ficar com a daqui, não é? Porque senão ia vencer, eu ia ter que tirar a carta aqui. E já me falaram que é bem demorado, né? Demorado e mais caro também. Você né? tirou aqui? Não, graças a Deus não. Você Eu validei conseguiu? logo de lá pra cá, foi. E aí também tem o negócio da cidadania italiana, eu não tô muito preocupado, assim. Aguardando a sair. Eu acho que a CPLP vai dar alguma coisa já também. Vamos ver, vamos ver. Mas quando estiverem preparados para viajar, eu já vou deixar uma dica aqui que é a nossa patrocinadora, a Laika Mobile, que é uma companhia de telefone e é da Inglaterra. O mais legal da Laika para você, principalmente estudante que está ouvindo a gente ou você que está planejando vir para cá, é que a Laika desenvolveu uma proposta de parceria com o Estúdio em Portugal e você, estudante, tem acesso a esse chip de forma gratuita. Para solicitar, é só escanear o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e quando você já tiver o seu endereço aqui de Portugal, você solicita o seu chip e ele vai chegar de forma gratuita para você. Você só vai ter que contratar o plano, claro, e é um plano promocional para estudante por R$ 7,50 por mês. É um dos mais baratos. É o mais barato, é sério. Eu nunca achei mais barato do que isso. Laika Mobile. E o mais legal é que as redes de dados móveis, para além de funcionar em todos os países da Europa, também funcionam na Inglaterra. Isso porque a Laika é uma companhia britânica. Esse chip aqui é do Eric, mas você também pode solicitar o seu a partir do QR Code que está aparecendo aí na tela, ou então passar aqui no escritório do Estúdio em Portugal, no Porto, quando estiveres aqui, para retirar o seu chip. Esse é teu, Eric. É mesmo? É Pô, seu, que da hora. E também logo eu te dou mais um pra Cintia ali, pra quando vocês forem pra Inglaterra, olha, já sabem Eu já vou que os cancelar dados meu móveis plano, que eu tô vendo aqui, 7,50 por mês. é até mais barato, 20 né? gigas? 20 mais 5, ou seja, 25 gigas. Mas isso mesmo. dá pra usar assim no comum? Sim, é 25 gigas e depois tem aí, olha, 1000 minutos, tem os SMS também, acho que é 1000 SMS, né? Deixa eu ver aqui pra não falar. Tá escrito aqui, ó. 1000 minutos ou SMS SMS nacionais e roaming.
para a União Europeia e para além da União E o Europeia. que será que é esse 13,6 de sabe ou não? Deve ser o plus do roaming. Deve Ah, ser o tá. plus do roaming. Mas tem toda a informação através desse QR Code aí. Vocês depois podem descobrir mais da Like. Muito obrigado, Like, por Valeu. apoiar essa iniciativa. Tamo junto. Olha, e essa coisa de viajar, eu gosto muito, né? Eu gosto muito de viajar. Eu já fiz 28 Já países. fez? Pô, que E eu legal. vou marcando na minha mochila pra não esquecer. Vou botando as bandeirinhas ali. Por isso que os estudantes, quando chegam cá também, eles já ficam ali ansiosos para essa viagem e poder experimentar sabores e sabores de mundo, né? De países diferentes. Aqui em Portugal a gente comentou sobre isso, né? Quais são os restaurantes aqui que você viu de sabores do mundo que você nunca tinha provado e você descobriu aqui? Já teve alguma experiência dessa? O Han Table é um Que é o restaurante É o coreano, coreano, o é. churrasco coreano. churrasco, é. Por acaso é nesse lugar que tem aquela carne do boi, De Wagyu, é. que dizem que é uma das carnes mais mais caras do mundo, nobres, né? é. Tem E- a carne de Wagyu, tem um Black Angus, eles têm umas carnes nobres aí. A nível de sabor, tu sentiu diferença? Tu fala de Brasil, é que eu nunca comi. O filé de Wagyu no Brasil eu nunca comi. Não, mas quando você comeu o filé de wagyu, era diferente? Era bom mesmo? Bom, muito gostoso, mas eu ainda prefiro o Black Angus deles. O Wagyu, acho que, sei lá, sabe quando as pessoas colocam... É gostoso, claro. Mas eu achei que o Black Angus, eu acho que também tá, tipo assim, tem o T-bone, né? Eu não sou especialista em carne, mas é diferente. Eu acho que você deveria conhecer. Legal, eu fiquei curioso e se você de casa também ficou, eu vou deixar aqui na descrição mais sobre o Casal das Dicas para você conhecer um pouquinho do material que eles fazem, seguir também e já ficar de olho para montar a sua listinha de lugares para visitar com o guia que eles fazem. O Eric tem um registro ali da voz dele que vai sempre muito falando assim, é assim, né? Vai falando assim, muito gostoso. Então, assim, vale super a pena. Nossa conversa já tá chegando no final. Eu queria agradecer Pô, você valeu, mano. por ter aceitado esse convite, por ter participado aqui com a gente. E qual é a mensagem que você deixa para os brasileiros e para quem já chegou aqui, mas para quem tá no Brasil principalmente, se planejando em vir para cá, já vai acompanhando, já vai falando, tô me preparando para ir para aí, já tô salvando as tuas dicas. Qual é a mensagem que você deixa para eles e que seria aquela mesma mensagem que você gostaria de ouvir se estivesse no lugar deles? Conta pra gente. Não compre carro velho. Não compre carro velho. Eu tô brincando. Cara, eu acho que é ter muita... Preparar muito a cabeça. Porque as pessoas confundem Portugal lá, né? As pessoas confundem Portugal com Brasil. Acha que vai chegar aqui e tá no Brasil. E eu acho que é aprender a respeitar os caras aqui, como se, assim, seguir as regras, entendeu? E no demais é fazer um planejamento muito minucioso. Com grana, com documento, porque o que eu vejo de pessoas, até serve isso para as pessoas que seguem a gente, de pessoas que estão vindo assim, na cara e na coragem, e depois vai acontecer o quê? O que eu vejo muitos portugueses falando. Depois vai falar que Portugal não presta. Depois vai falar que Portugal é isso ou aquilo. E às vezes a culpa é nossa. Então é ter consciência de que todos os atos que você planejar aí no Brasil vão ser refletidos aqui. E vai ter a dificuldade como qualquer outro lugar. Então é isso. Se preparar, planejar. Um planejamento assim, mas não é assim, se planeja. Não, é um planejamento muito minucioso. Quem puder entregar isso a Deus, que nem a gente faz, legal, ótimo, não é essa questão, mas a gente fez muito isso, assim. Legal. Deus na frente, e planejamento e o carro velho também entra nessa. Olha, um dos símbolos aqui do Estúdio em Portugal é um avião, é um objeto de transformação. E eu gostaria de presentear vocês também com o nosso avião dourado, Valeu. que é esse símbolo aqui da transformação. Esse é o de vocês e de todas as pessoas que são especiais aqui para o Estúdio em Portugal e que se destacam aí nessa produção de conteúdo, auxiliando a nossa comunidade a chegar mais longe
longe e se adaptar e pronto. Viver uma boa vida, que é isso que a gente quer, né? É isso Sim, que a gente partilha aqui. É um ótimo símbolo. E por isso fazemos com muito carinho o Portugal Podcast, feito com carinho por brasileiros que já chegaram aqui e que hoje podem partilhar um pouquinho da história para você do outro lado aí conhecer. Eric, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. E você que assistiu a gente, deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio de hoje. Lembrando que próxima semana, toda segunda-feira, temos um novo convidado aqui no nosso Portugal Podcast. Comenta aqui quem deve vir no próximo episódio. Aguardamos você para a próxima semana. Até mais! Tchau! Muito bacana, cara, o teu conteúdo já